Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. CEMOSP estuda plano de demolição do imóvel onde botijão de gás explodiu em São Luís. Polícia Federal cumpre mandados em endereços de suspeitos de participarem de um esquema fraudulento na Secretaria Municipal de Saúde da capital. Câmara Municipal de Imperatriz aprova lei para incluir os professores na fase prioritária da vacinação. E ainda, a pandemia aumentou a mortalidade das pessoas que enfrentam algum tipo de câncer. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal da Difusora. A gente começa a edição de hoje falando do acidente com um botijão de gás no bairro da Cidade Operária, em São Luís, que deixou uma vítima e outras pessoas feridas. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que estuda um plano de demolição do imóvel onde ocorreu a explosão. O repórter Hugo Viegas está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. É exatamente isso, a CEMOSP informou hoje que estuda esse plano para poder fazer a demolição desse imóvel, né? São várias kitnets que ficam nessa localidade, lá no bairro Cidade Operária, aqui em São Luís, e em uma delas foi que ocorreu esse acidente na noite da última terça-feira, em que um botijão de gás acabou explodindo e uma pessoa, como você disse, acabou morrendo ainda no local. Hoje, inclusive, a gente já tem até imagens sobre isso, a Defesa Civil esteve no local, fez o serviço lá para escorar, né, a estrutura, para evitar novos desabamentos e também retirou móveis e outros pertences, né, das famílias que viviam nesse imóvel, nessas kitnets lá no bairro Cidade Operária. Uma igreja evangélica, inclusive, que fica ao lado, permanece também interditada. O filho dessa vítima, o filho dessa mulher que acabou morrendo lá no local, ele estava internado no Hospital Socorrão 2, aqui em São Luís, foi transferido na madrugada de hoje para um hospital particular aqui da capital, ele que teve 98% do corpo com queimaduras, né, e segue internado em estado ainda grave. Lembrando que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão averiguando as causas desse acidente, querendo saber exatamente o que provocou essa explosão e um laudo deve ser divulgado nos próximos dias. Volto com você no estúdio. Obrigado, Hugo. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos de participarem de um esquema fraudulento na Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, para a compra de máscaras de segurança para profissionais da saúde. A suspeita é que o esquema desviou mais de 500 mil dos cofres públicos. A operação teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa formada por ex-servidores públicos e representantes de uma empresa que teria sido contratada de forma irregular para o fornecimento de máscaras destinadas ao enfrentamento da Covid-19. Os indícios de fraude surgiram após a constatação de valores superfaturados e da falta de condições da empresa no que se refere à oferta do serviço. Um esquema que pode ter resultado em quase R$500 mil de prejuízos aos cofres públicos. Na manhã desta quinta-feira, diversos mandados foram cumpridos pelos policiais federais. Olha, o prejuízo inicial apurado é de R$478 mil. Mas, evidentemente, as investigações, com a deflagração da operação, as investigações não param por aqui. Os fatos, a apuração vai ser aprofundada e pode ser que esse prejuízo aumente. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, também mandados de constrição patrimonial e mandados de medidas cautelares diversas da prisão. Não houve mandado de prisão na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Federal, o ex-prefeito de São Luís não teria conhecimento das fraudes. Ainda segundo as investigações, o responsável por esse esquema seria um ex-secretário municipal de saúde. Temos alguns objetos importantes que foram apreendidos lá e uma grande quantidade de material apreendido na casa dos sócios da empresa envolvida.
Durante os trabalhos, os policiais apreenderam aproximadamente R$200 mil em dinheiro, joias, celulares, computadores, um automóvel e até uma espingarda artesanal. Desde o ano passado, a Polícia Federal vem deflagrando operações na capital com o intuito de identificar possíveis fraudes cometidas por gestores públicos durante a pandemia provocada pela Covid-19. Foram várias investigações abertas, sendo que algumas dessas investigações nós já até cumprimos medidas cautelares. Então, no ano passado, nós tivemos 4 operações e todas essas operações elas tiveram como objeto desvio de recursos públicos que eram originalmente destinados ao combate à pandemia do Covid-19. Ônibus da capital passaram por um processo de higienização na tarde de hoje. Essa é mais uma medida sanitária para evitar a proliferação da Covid-19. Em meio aos crescentes números de mortes causadas pelo novo coronavírus, quem precisa do transporte público da capital maranhense convive com o medo de contrair a doença. É que manter o distanciamento social dentro dos coletivos tem se tornado algo impossível. Mas a gente tem medo, né? A gente tem medo de andar, né? Porque está muito uma pessoa mais próxima com o outro, junto, né? É um pouco arriscado, né? Na tentativa de proteger os mais de 308 mil usuários do transporte coletivo que circula em São Luís, a Prefeitura da capital está intensificando a higienização nos terminais e também nos ônibus. A higienização ela é bastante eficaz, combate os micro-organismos vivos de cargas virais e bacterianas. Dona Dulcinea, que havia acabado de receber a primeira dose da vacina contra a Covid, afirma que este tipo de ação é importante na luta contra a doença. Porque o contágio está muito grande, né? E já ameniza muito mesmo, tá? Essa questão do coronavírus. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, Câmara Municipal de Imperatriz aprova lei para incluir os professores na fase prioritária da vacinação. E ainda começa a funcionar a nova central de vacinação da capital, na UFMA. Hoje começou a funcionar a central de vacinação na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. O novo local de imunização tem capacidade para vacinar mais de 2.000 pessoas por dia. O seu Reginaldo ficou feliz com a inauguração do novo posto de vacinação. Felicidade em dose dupla, a abertura da imunização para a faixa etária de 66 anos, idade do pintor, e pôde vacinar com tranquilidade. É muito importante essa vacina, que pode não evitar a pessoa chegar a óbito, mas pelo menos evita um pouco, né? A movimentação foi muito tranquila na abertura dos trabalhos no Centro de Convenções no campus da Universidade Federal do Maranhão. O espaço tem capacidade para atender até 2.500 pessoas por dia. A estrutura montada foi de 10 salas de vacinação, sinalização adequada e equipe para orientar o público que chega ao local. Mais um ponto amplo, moderno, que vai ter a capacidade de atender até 2.500 pessoas por dia. E esse trabalho agora daqui para frente só aumenta. Então, quanto mais doses o município de São Luís receber, mais pontos nós vamos abrir. Além desse novo local de vacinação montado no Centro de Convenções, os locais montados anteriormente continuam vacinando normalmente. Aqui também na UFMA, o drive, o outro drive que foi montado no espaço reserva, além do Centro Municipal de Imunização, que funciona no Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma, aqui na capital, São Luís. A nossa equipe de projeto já está estudando, avaliando, para que tão logo a gente entenda que as doses vão chegar, a gente já possa abrir outros locais da cidade. Nesta quinta-feira teve início a vacinação para idosos na faixa etária de 66 anos e segue até esta sexta. No sábado e domingo é a vez da imunização para idosos de 65 anos. O cadastro já foi aberto também para idosos na faixa etária de 60 a 64 anos. Tem que usar máscara, se proteger, não fazer aglomeração, que é o que mais tem, ter consciência na população. Reforçando. Amanhã a vacinação é para idosos de 66 anos. Pela manhã, os nascidos de julho até setembro e à tarde os nascidos de outubro a dezembro. Em Imperatriz, uma lei foi aprovada na Câmara Municipal para incluir os professores na fase prioritária da vacinação.
Há mais de um ano, a maioria dos profissionais de educação teve que se afastar das salas de aula. Por causa da pandemia, o ensino presencial foi reduzido e boa parte do conteúdo passou a ser transmitido online. Com as aulas online na plataforma do GEDUC, hoje para a gente já não é difícil, a gente já está se adaptando e nós sabemos dessa necessidade e é necessário que a gente dê sequência e é isso que nós estamos fazendo. Um projeto de lei votado pela Câmara de Vereadores de Imperatriz foi aprovado por unanimidade nesta semana, incluindo a categoria dos professores e outros trabalhadores da educação na fase prioritária de imunização contra a Covid-19. A iniciativa foi do vereador Carlos Hermes. Nós temos visto muitos professores perderem a vida por conta do Covid-19. E agora, com essa lei, o município deverá incluir, como determina a lei, como prioridade no plano municipal de imunização esses educadores, né? Com a aprovação dessa lei e a inclusão dos profissionais de educação dentro dos grupos prioritários da imunização, isso vai possibilitar, inclusive, a retomada mais rápida do processo de aulas presenciais aqui na cidade. E é importante dizer que não é vacinar e voltar, é, na verdade, voltar apenas quando as autoridades sanitárias disserem que já há segurança para os professores, mas é a garantia de que esse professor voltará, quando voltar, já vacinado. Até agora, a cidade de Imperatriz já aplicou 30.262 doses de vacina contra a Covid-19. Nesta etapa, a prioridade tem sido para os idosos de 69 anos ou mais. Após a sanção da lei, a Prefeitura deverá estabelecer no plano de imunização municipal em que fase os profissionais da educação serão adicionados e quando deverão ser vacinados. E mais 110.850 doses de vacinas contra o novo coronavírus desembarcam amanhã no Maranhão. Com a nova remessa, o estado totaliza mais de 1.340.000 doses recebidas da vacina Coronavac e AstraZeneca. As novas vacinas são destinadas à aplicação da primeira dose em idosos de 65 a 69 anos e a segunda dose em idosos de 70 a 74 anos e trabalhadores da saúde. A Câmara Municipal de Caxias decretou luto de 7 dias pela morte do vereador Wareni Cavalcante, do PMN, de 33 anos. Ele é mais uma vítima da Covid-19 no estado. O vereador Wareni Bastos Cavalcante, do partido PMN, de 33 anos de idade, morreu na tarde de ontem por complicações da Covid-19. Ele estava internado em uma unidade de saúde de Teresina, estado do Piauí. E lembrando que ele exercia seu primeiro mandato como vereador em Caxias. Ele também fazia parte da Comissão Permanente de Saúde do Legislativo. Ele era filho do ex-vereador Jerônimo, do PMN, deixa a esposa e um filho de 5 anos. A Câmara Municipal de Caxias emitiu uma nota de pesar e decretou luto de 7 dias. Os parlamentares, inclusive, prestaram as últimas homenagens ao colega em meio ao cortejo que passou em frente ao prédio da Câmara. Quem deve assumir a vaga no Legislativo com a morte do vereador é Júnior Barros, também do partido PMN. Voltamos com você aí no estúdio. Então vamos acompanhar os números da pandemia aqui no estado. Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhe comigo na tela. Totais de casos de novo coronavírus no Maranhão, 247.107. Novos casos, 442. Ativos, 16.750. Recuperados, 223.941. Óbitos totais, 6.416. Óbitos em 24 horas, 47. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado.
E a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua aqui em Imperatriz com foco para a aplicação da segunda dose do imunizante. Os lotes iniciais para aplicação da primeira dose já se encerraram aqui no município. Até agora, Imperatriz já vacinou mais de 30 mil pessoas e a novidade é que os moradores da zona rural começaram a ser imunizados. A Secretaria Municipal de Saúde informou que tão logo cheguem mais doses, a campanha terá o prosseguimento normal. Em Caxias começou a imunização também para os profissionais da segurança pública que fazem um trabalho ostensivo. Cerca de 400 doses da vacina AstraZeneca estão sendo distribuídos para esses profissionais que têm a partir de 40 anos de idade. Daqui a 3 meses, eles receberão a segunda dose. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a pandemia aumentou a mortalidade das pessoas que enfrentam algum tipo de câncer. Agora o futebol. Pelo Campeonato Maranhense, o Sampaio venceu o Pinheiro e assumiu a liderança da competição. O primeiro tempo ficou no 0-0, mas na etapa complementar o treinador do Sampaio, Rafael Guanais, fez 3 alterações no time na tentativa de levar mais perigo no ataque. A mudança surtiu efeito. Aos 28 minutos do segundo tempo, quando Johnny cobrou escanteio na área, já completou para as redes. O Pinheiro se lançou de vez ao ataque e perdeu várias oportunidades de empatar a partida. Teve inclusive 2 gols anulados por impedimento no jogo. Final, Sampaio 1, Pinheiro 0. O Sampaio volta a campo no sábado pela Copa do Nordeste, quando enfrenta o CSA de Alagoas no estádio Castelão. A partida vai ter transmissão ao vivo pela TV Difusora a partir das 15 para as 4 da tarde. A pandemia aumentou a mortalidade das pessoas que enfrentam algum tipo de câncer. O câncer de colo retal, por exemplo, teve crescimento de mais de 80% nas mortes, segundo a OMS. Um sangramento atípico levou a Lívia a fazer exames de rotina. O diagnóstico veio poucos dias depois, quando o resultado dos exames saíram. Diagnosticada com câncer no útero desde dezembro de 2019, ela se apega à fé para continuar lutando pela vida. Foi graças a Deus, graças às correntes de orações que eu tenho recebido, o apoio de algumas amigas também. Isso para mim é muito bom, as palavras de incentivo e de força, entendeu? Então, primeiramente a Deus e meu pai e minha mãe, que são a minha base. A OMS celebra hoje o Dia Mundial de Combate à Doença, chamando a atenção para a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento e os impactos da pandemia na prevenção. A doença acomete mais de 600 mil pessoas no Brasil. A taxa de mortalidade nos novos casos de câncer coloretal, por exemplo, aumentou 85%. O principal é entender que todo e qualquer paciente que tiver algum sintoma, que tiver alguma queixa, seja avaliado por um médico. Então, todos os cuidados de prevenção e de auxílio ao diagnóstico devem ser feitos da forma adequada, não devendo ser adiado ou postergado por conta simplesmente do medo por conta da pandemia. Logicamente, todas as medidas de distanciamento social, de uso de máscara, de lavagem de mãos, devem ser incentivadas, mas a procura pelo serviço de saúde não pode ser deixado de lado. O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Segundo o INCA, os de maior incidência aqui no Brasil são os de pele, mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. O desenvolvimento das doenças, segundo especialistas, está atrelado a diversos fatores, entre eles a genética e também os hábitos de vida. Sempre que tem a presença de um tumor, de um nódulo, no autocuidado, deve ser procurado o serviço de saúde. Lívia alerta sobre a importância do autocuidado, de procurar ajuda médica e, principalmente, de não desistir do tratamento. Se apeguem com Deus. Tenham força, tenham coragem, porque hoje em dia o câncer tem cura, a medicina está avançada, entendeu? Que não desistam e não desanimem. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Ponte José Sarney, em São Luís. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã.